iniciando mais uma videoaula. Espero que todos se encontrem bem. Então vamos lá para o nosso assunto. Slide 2. Olá, vamos para mais uma aula de ciências com a professora Ariana. E hoje nós vamos ver vida tropical e ambientes de transição. Na verdade, nós estamos dando seguimento ao capítulo 1. Esse capítulo 2, nós vamos continuar o assunto do capítulo 1. Tudo bem? Livro 7º ano, caderno 3, capítulo 2. Os principais conteúdos que você vai ver: biomas brasileiro, biodiversidade, ecossistema. Bom, então, vamos ver? Floresta tropical, ok? Olha, esta floresta fica na região do Equador, tá bom? Por quê? Na região do Equador, a região que sempre há muito sol, tá? E nós precisamos saber clima, precipitação, solo, flora e fauna. Clima quente e úmido, tá? Variação 21 a 32 graus Celsius, tá? E é bem quente, né? Às vezes chega até mais, tá bom? Nós moramos em um país tropical. Precipitação, altos índices de precipitação, chove bastante, chove praticamente todos os dias, tá? E o solo ele é pobre, mas o que mantém a vegetação abundante, já que o solo é pobre, né? Bom, a própria floresta mantém o solo, tá? Por quê? Como tem muita abundância de vegetais, então cai muita matéria orgânica no solo. Então, a própria floresta mantém a floresta, tá? Se eu desmatar tudo isso, quando chover, todos os nutrientes vão ser levados embora. Esse processo de levar os nutrientes embaixo chama-se de lixiviação. E se você ver também o mapa da floresta, essa floresta é estratificada. Então, vai ter desde a vegetação herbácea até as árvores bem altas, tá? E a fauna é riquíssima também, tá? Tem preguiças, macacos, cobras, uma variedade de aves incrível, tá? Tá bom? Então, são muitos animais, uma biodiversidade muito grande de fauna e de flora, tá bom? Savanas, tá? O que eu preciso saber? Clima, precipitação, solo, flora e fauna. Savana. Clima tropical, fica próximo do trópico, tá bom? Mas a pluviosidade não é tão alta, ela é baixa, chove pouco, o solo é pobre em nutrientes. Eu vou encontrar uma vegetação herbáceas, como arbustos, e algumas árvores esparsas, tá? Bom, vamos lembrar aqui do filme Rei Leão. Aí nós vamos lembrar daquela vegetação que nós vimos no filme. Aquela vegetação é uma savana. Animais. Nós vamos encontrar animais de grande porte, como girafas, leões, zebras. E como eles são de alto porte, para evitar a predação, eles andam em bandos, tá? Então você vai ver um bando de leões, um bando de girafas, para eles poderem se defender dos predadores, tá bom? Então, na imagem do lado, eu tenho uma vegetação savana. Campos temperados. Os campos temperados são chamados de pradarias na América do Norte e estepe na Ásia Central. O que precisamos saber? Clima, precipitação, solo, flora e fauna. O clima é seco, pouca chuva, o solo é rico em matéria orgânica e nutrientes, mas a vegetação é gramíneas, tá? Animais característicos, javalis e esses animais chamados de leões da montanha. Desertos. Bom, quando a gente fala em deserto, a gente lembra logo dessa imagem aí de baixo, tá? Mas nem todo deserto é desse jeito, tá bom? Vamos entender por quê. O que a gente precisa saber? Clima, precipitação, solo, flora e fauna. O clima é quente durante o dia e frio durante a noite, porque a areia
que é um sol arenoso, ela ganha calor e perde calor com muita facilidade. Então, um dia é muito quente e a noite é muito fria. Bom, no deserto quase não chove, baixa pluviosidade e baixa umidade do ar. Flora, quando tem alguma coisa, é uma vegetação gramíneas e arbustivas, tá? Com adaptação à seca, que nós chamamos de xeromorfismo. Então, é um vegetal muito característico, é o cacto, tá? E os vegetais têm raízes muito profundas para que alcance o lençol freático, tá bom? Fauna. A gente encontra bastante variedades de répteis e aracnídeos, como o escorpião. Vamos ver agora os biomas do Brasil. Uma coisa muito importante é a gente saber localizar. Então é bom ter esse mapinha aí em mente, tá bom? Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Amazônia. Amazônia é uma floresta tropical, pluvial interior. Então, tem todas as características lá que a gente falou da floresta tropical pluvial. Está localizada no interior, como eu falei, algumas árvores características guaraná e seringueira, está no norte do país. E uma curiosidade é que tem muita água nessa região, tá? Muito volume de água. Mata Atlântica, floresta tropical, pluvial também. A diferença da Amazônia para a Mata Atlântica é que uma está no interior e a outra está em regiões costeiras e montanhas. Então, aí no slide, vocês têm um mapinha próximo da praia. Uma das características é que em algumas regiões litorâneas, nós vemos cadeias de montanhas. E essas cadeias de montanhas, que nós chamamos de serras, elas impedem que as nuvens formadas nos oceanos passem para o interior. Então, chove na cadeia de montanha, que é chamada de chuvas portográficas. Caatinga, também chamada de Mata Branca. A Caatinga, a gente pode fazer uma comparação com um deserto. Não um deserto absoluto. Tá, aquele que tem camelo, não esse deserto. Mas o deserto porque tem período de seca. E também tem cadeias de montanhas que impedem a chuva de adentrar, tá? Está no nordeste do Brasil e o cacto também é bem característico dessa região, tá bom? Seca. Vamos lá para o Cerrado, clima quente, com secas rigorosas, solos. Bom, o solo é ácido e pobre, isso é importante saber. A palavrinha ácido caracteriza o cerrado. Um fenômeno interessante é que esse tipo de solo são muito propícios a ter cupinzeiros. E os cupinzeiros servem também para desenvolver as larvas do vagalume. Então, às noites, você pode ver um fenômeno desse da imagem aí. Um cupinzeiro cheio de larvas de vagalume. Ok? Pantanal. Meses de cheias e meses de seca, tá bom? É uma região bem pequena aqui, que você está vendo aqui na imagem. Bom, hora está cheia, hora está seca, tá? Os jacarés, os crocodilos, esses répteis maiores são características dessa região, tá bom? Pampas, campos, né? Campos gaúchos, que o pessoal cria gado. E nós vemos uma foto aqui de uma criação de gado, tá bom? Bom, então agora nós vamos para a nossa atividade, tá? A primeira atividade é da página 21, da página Desenvolva. Tem um texto bem legal. Acompanhem no livro de vocês, leiam o texto. Aqui eu não vou ler porque nós não temos esse tempo, mas vamos lá para a primeira questão da página Desenvolva, tá? Página 21.
Que eventos são responsáveis pela formação de cadeias montanhosas, como a Cordilheira dos Andes, e pela existência de mares em regiões que atualmente são ambientes de terra firme? Vamos lá para a resposta. Os eventos responsáveis pelas alterações no relevo são a movimentação das placas tectônicas, no caso da Cordilheira dos Andes, o encontro da placa de Nazca e da placa sul-americana. Vamos lá para a próxima página, tá? Página 22, segunda questão. Os ambientes podem sofrer modificações por eventos naturais ou pela ação humana. Cite pelo menos um exemplo de cada caso e explique as consequências dessas alterações. Vamos lá para a resposta. São modificações naturais, a erosão do litoral provocada pela ação das ondas do mar, o vulcanismo e os terremotos. Como consequência, ocorrem alterações na paisagem, com a possibilidade de destruição de centros urbanos e mortes de seres vivos, caso aconteçam em locais povoados. São modificações antrópicas devido à ação humana, construção de barragens, aterros, desvio de cursos de rios, desmatamento e assoreamento. As consequências seriam redução da biodiversidade, esgotamento de recursos naturais, destruição de ecossistemas e extinção de espécies. Na próxima atividade Interpretando, nós também temos um texto sobre desmatamento. Leiam o texto no livro de vocês. Aqui eu só vou falar as questões e a resposta, tá bom? Primeira questão, vamos lá. Isso aqui é da página 24. Quais são as principais ameaças à floresta amazônica? A resposta é: as principais ameaças são o desmatamento e as queimadas. Segunda questão. Quais são os fatores que levam ao desmatamento da floresta? Resposta: a demanda por terra para a agricultura e a criação de gado. Terceira questão: caso o desmatamento ocorra, só os vegetais desaparecem e os outros seres vivos também podem desaparecer? Resposta: a retirada da vegetação traz consequência para todos os outros seres vivos habitantes da floresta, porque os vegetais são a base da cadeia alimentar e servem de abrigo e refúgio para muitas espécies. Quarta questão: quais são as consequências das queimadas, além da perda da biodiversidade? Bom, as queimadas levam ao aumento das emissões de carbono na atmosfera, o que provoca alterações no regime de chuvas e mudanças climáticas. Nossa próxima atividade é da página 26. Vamos lá para a ação. Vamos para a primeira questão. As florestas tropicais caracterizam-se pela extraordinária biodiversidade. Qual é a relação entre a suposta riqueza do solo e a umidade característica da mata tropical? Vamos para a resposta. A riqueza do solo das florestas tropicais é dada essencialmente pela presença de matéria orgânica morta, como folhas, galhos, restos de animais, a qual, quando é transformada pelos decompositores, presentes em abundância em ambientes úmidos, devolve ao solo os nutrientes necessários para a sobrevivência das plantas que ali se desenvolvem. A segunda questão tem um trechinho de um texto, tá? E pede para você responder esse texto. Leio com atenção esse texto. Vamos lá para a questão. Qual é o atual estado de conservação desse bioma e as principais ameaças a ele? Essa pergunta está se referindo a esse texto da segunda questão. A resposta é: a Amazônia ainda é um bioma conservado quando comparado à Mata Atlântica, por exemplo. Porém, o desmatamento e as queimadas para a abertura de novas áreas para agricultura e pecuária ameaçam esse bioma. Na página 34, nós temos também Interpretando. Tem matas dos cocais e um trechinho aqui para ler, leio aí. Vamos para a primeira questão. Que tipo de bioma ocupava anteriormente a área que hoje abriga a Mata dos Cocais? Bom, a área ocupada atualmente pela Mata dos Cocais era antes ocupada pela floresta amazônica. Segunda questão. Que tipo de interferência humana favoreceu essa substituição? Vamos lá para a resposta. O desmatamento da floresta para a criação de gado, claro, né? Com o posterior abandono da área permitiu o desenvolvimento desse novo ambiente.
Na página 35, nós temos aqui uma tirinha. Aí tem uma questão. A exploração do pau-brasil que o levou à beira da extinção ocorreu em qual bioma brasileiro? Quais as principais características desse bioma? Vamos para a resposta. O bioma é a Mata Atlântica, que se estende do Nordeste ao sul do Brasil. É um bioma quente e úmido, com mata densa, o que dificulta a presença de vegetação rasteira. É caracterizado pela grande diversidade de animais, como mamíferos e numerosas espécies de anfíbios, répteis e insetos. Ainda na página 35, nós temos outra ação, que é uma para associa o bioma ao que se diz sobre ele: cerrado, savana, pantanal, mata dos cocais. E aí tem para falar o que se diz sobre ele. Eu vou pular direto para a resposta, tá? Número 1 é a letra D. Número 2, letra C. Número 3, letra A. Número 4, letra B. Na página 36, nós temos um trecho, tá? De um texto. Eu peço que vocês leiam. E nós temos duas questões, A e B. Questão A, letra A. Qual foi o bioma afetado e que consequências trouxe a essa construção? Vamos para a resposta. A barragem construída no Rio São Francisco deu origem a um imenso lago que inundou cidades e expulsou da região seus moradores. O bioma afetado é a Caatinga do sertão nordestino. Letra B. Como se caracterizam a fauna e a flora dessa região? Vamos para a resposta. A vegetação da Caatinga apresenta adaptação à falta de água. As árvores são de pequeno e médio porte, de casca grossa e galhos e troncos retorcidos. Os cactos estão presentes em abundância. Os animais que ali vivem estão adaptados a sobreviver aos longos períodos de seca. Muitos têm hábitos noturnos, outros migram para áreas mais úmidas. Nossa última página de atividade é da página 37. E continuando a ação, terceira questão, nós temos aqui imagens que ilustram os 4 tipos de campo encontrados no Brasil. Identifique e os explique suas diferenças, né? Vamos lá. Aqui no campo A está o campo limpo, onde predominam gramíneas. E no campo B, caracteriza o campo sujo, com vegetação mais arbustiva. No campo C, aliás, na imagem C, está o cerrado típico, que apresenta mais árvores espalhadas em meio à vegetação arbustiva. E na imagem D, tem-se o cerradão, cuja vegetação é mais densa, fechada, semelhante a uma mata. Quarta questão. Que fatores ambientais determinam as características físicas do Pampa? Vamos para a resposta. O Pampa está localizado em área de clima subtropical, com chuvas regulares durante todo o ano e solo rico em nutrientes. Na quinta questão, nós temos um texto, tá? Acompanhe no livro de vocês, leia o texto, a seguir responda o que se pede. Vamos logo para a resposta. Letra A. A descrição refere-se a que bioma brasileiro? É do Cerrado, gente. Letra B. Qual é a principal atividade econômica que ameaça o bioma citado no texto? Bom, a expansão da fronteira agrícola brasileira e a pecuária. Então é isso, e para reforçar, nossa aprendizagem, na aula do Zoom nós vamos estudar, fazer as atividades da página Continue Aprendendo, ok? Bom, então é isso. Espero que todos tenham compreendido o assunto e não esqueçam de fazer a atividade para fixarmos o assunto, ok? Até a próxima aula!